eu não sei. É que tu fala algumas coisas que beira a heresia. Não. Como, por exemplo, beira a heresia. Tu falou que Jesus teve depressão esses dias no podcast do TubaCast. O rapaz, vez ou outra, aparece aqui no canal, então vou dar esse crédito. Esqueci o nome dele. Mas o TubaCast, tu falou que Jesus teve depressão, Paulo teve depressão. Eu não vejo Jesus como Deus tendo depressão, não. Não, mas aí você mandou bem agora. Parabéns. Jesus como Deus, certinho. Eu trago Jesus como homem, né? Minha alma está angustiada até a morte. Você imagina Deus angustiado até a morte? Não tem como. Se você vê Jesus como Deus, como que você falou aí? Jesus. Você não vê Jesus como Deus, você não tem depressão. Então quem teve alma angustiada até a morte? Ficar aqui e velar comigo. Mas Jesus não... responde a pergunta. Mas Jesus não foi... Eu não vejo Jesus como Deus tendo depressão. Então tá. Quem disse assim, ó, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e velem comigo. Quem disse? Jesus. Jesus, Deus ou... Você falou que eu não vejo Jesus. Ele é o mesmo, 100% homem e 100% Deus. Então, isso aí é uma... Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação aí ser que igual tá a a coisa. Deus. Isso é uma besteira que vocês aprenderam e que você instala isso à torta direita. Jesus era 100% homem, 100%. Se ele fosse 100% homem, ele tinha pecado. Dá uma seguradinha. Ah, não. Ô, Fábio, dá uma seguradinha. Então ele foi o quê? 50% homem? Vamos abrir a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia, o cara cala a Não, boca. precisa, porque tu falar que o meu Jesus teve depressão, isso é coisa de homem. Que está sujeito a essas coisas, a essas pressões da vida. É verdade. Jesus, então, suar gota de sangue, sentir angústia. O senhor disse que aquele momento que ele estava ali, antes de ser crucificado... Sim, ele fala para você assim, ó. Cadê a Bíblia? Filipenses 2, de 5 a 11, não precisa abrir, eu cito. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes tomou forma de homem. Forma de homem. 100% homem. 100% homem teria que ter pecado para ser 100% homem. Queridos, bom, vamos lá, tá? Vamos às escrituras esclarecer de fato um dos temas mais polêmicos que, até por se tratar da chamada doença do século, que é a depressão, e eu quero aqui, com base no texto, sabe, de forma muito simples, responsável, não fazendo uso de uma teologia especulativa, mas me concentrando nos acontecimentos que precederam os fatos que eu vou estar aqui elencando, provar para vocês que nem Elias, nem Jesus tiveram depressão, tá bom? Então assim, introduzindo o assunto, a depressão é uma doença, tá? Que ela tem basicamente dois fundos. A depressão clínica já é reconhecida desde a década de 50 como uma doença, tá? Está catalogada, tá bom? No rol aí existe um tratado, um livro que não me vem à memória agora porque não estava no script aqui daquilo que eu ia falar, mas é tratada, né, pelo Conselho Mundial de Medicina, esse é o nome, como doença desde a década de 50. Não repare que eu tô barbudo, irmãos, tá? Eu tô com umas espinhas aqui, eu não posso fazer a barba, tá bom? Se bem que eu gosto de barba, mas tá bom, vamos lá. Jesus tinha barba, né? Paulo tinha barba, Spurgeon tinha barba, Moody tinha barba, Charles Finney tinha barba, Jonathan Edwards tinha barba, né? Então assim, não tem problema nenhum ter barba, né? Só para Davi Miranda. Mas vamos lá. Vamos ao texto. Ah não, tá. Antes, tá bom, vamos lá. Coisa que é tudo ao vivo, tá bom? Então a medicina, ela é tratada, ou a depressão é tratada pela medicina já desde a década de 50 como doença reconhecida, catalogada, né, como doença. Então essa doença, ela tem duas fontes, tá? A primeira fonte, ela vem de um problema que a pessoa tem de absorção, por incrível que pareça, tá? É um problema que ele tem um fundo, digamos assim, de uma deficiência estomacal que a pessoa tem de absorção de um nutriente chamado lítio. Preste bem atenção, tá? O lítio, ele é um mineral que ele está dentro da composição de muitos alimentos e ele é literalmente a vitamina da alegria, tá? Ou seja, quando a pessoa ela se alimenta por ter esse componente, essa vitamina, né, chamada lítio, então
essa vitamina ela acaba, digamos, sendo a responsável por ativar, né? Eu não estou falando de estimulantes como dopamina e outras coisas, não estou falando disso aí. Estou falando de alimentação. Pessoas com depressão, a grande maioria desenvolvem a depressão clínica, por fatores de que seu estômago tem uma dificuldade de absorção deste nutriente ou deste mineral, desta vitamina, chamada lítio, que é o responsável, tá, pela alegria, pela disposição. Então, pelo fato da pessoa ter essa debilidade estomacal de absorção, não sei se só desse nutriente em questão ou de outras vitaminas, enfim, a pessoa ela acaba ficando para baixo por causa dessa dificuldade estomacal. Então a depressão ela tem um fundo clínico que é, digamos assim, de origem de uma debilidade congênita, tá? Patológica, biológica de absorção de nutrientes que levam a pessoa a, digamos, ter alegria. Primeiro tipo de depressão. Tá? Segundo tipo de depressão, tá bom? Advém de fatores traumáticos ou situações que a pessoa vivenciou na sua vida, na sua história, que levam a pessoa então até esse estado, digamos, crítico, sabe? A ponto da pessoa se deprimir, mas é um estado, preste bem atenção, que ele passa de um estado condicional, de ambiente, de condições, de fatos, e ele vai tendo recorrência na vida da pessoa até levar a pessoa ao estado depressivo, né? E com desdobramentos muitas vezes infelizes, tá bom? Então vamos lá, tá? Elias não vivia isso. Elias vivia a plenitude. Vou falar de Elias e vou falar de Jesus, tá bom? Achar que Jesus tinha depressão é um absurdo, né? Isso é o fim da picada, tá bom? Mas eu entendi ali a retórica, né, e a narrativa do pastor, né? Acho que o Carlos, né? Uma coisa assim, esqueci o nome dele. É bem polêmico ele, mas é uma benção, gosto dele, tá? Eu entendi ali a linha de, digamos assim, a narrativa dele, eu compreendi, mas não é verdade, não é desse jeito, tá? Jesus não teve depressão, nem Jesus o homem, não teve, tá bom? Tá? Não confunda depressão com momentos de angústia. Depressão é um estado clínico, tá? Ou uma condição recorrente que vai durante muito tempo atingindo a vida da pessoa, até chegar ao ápice da pessoa ter a depressão, tá bom? Vamos para Elias, tá? 1 Reis 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como um deles. O que vendo, Elias se levantou e foi para escapar com sua vida e se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. Ou seja, uma das características de quem se deprime, se isola, tá? E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo, ou seja, estava desanimado com aquela situação, a morte. E disse: já basta, Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Ou seja, os outros profetas que precederam Elias, todos eles morreram. Característica também de quem está com sintomas de depressão, mas vou explicar. Elias não tinha depressão, não teve depressão, ele ficou deprimido, é diferente. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Então vamos lá, tá? Características similares de quem tem a depressão clínica: desânimo, anseio pela morte, desejo de desistência da vida e, por fim, né, uma sonolência decorrente desse desânimo. A pessoa só quer dormir, não quer levantar da cama, não quer comer, não quer exercer atividades, não quer fazer nada. Mas isto, queridos, veja bem, entenda o contexto. Agora vamos para o início da história. Por que Elias ficou assim? Tá? Foi num lapso de tempo muito rápido. Elias matou os 850 profetas,
que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas do poste do Azira, né, com a cooperação do povo que converteu-se ao Senhor. E como todos aqueles homens idólatras, pagãos, satanistas, tá, foram assassinados por Elias, as legiões que estavam naquele homem oprimiram Elias. Aí entra o terceiro tipo de depressão, que não é depressão, é opressão. Por isso que eu não classifiquei, né, como 3 tipos de depressão. Depressão tem 2 tipos só, que aqui já elenquei. Elias ficou oprimido por aquele momento. E a opressão no mundo espiritual, pelo fato de que, Lucas 11, veja, o espírito imundo sai da casa e anda por lugares árduos, buscando uma casa a qual ele possa repousar. Ou seja, todas aquelas legiões que possuíam aqueles homens, quase no número de 1000, foram mortos. E aí o que ocorreu, queridos? Veja bem, com isto, né, esses espíritos que estavam naqueles homens começaram a oprimir Elias. E Jezabel, se tratando de uma sacerdotisa, né, de uma feiticeira, entende? Ocorreu que ela, digamos assim, invocou ali, né, os seus espíritos diabólicos e enviou os seus conjuros, a sua magia, a sua feitiçaria contra Elias. Fato este que atingiu o profeta. Tanto as legiões que estavam atacando o profeta, tá, no mundo espiritual, como também a feitiçaria e a bruxaria de Jezabel. E isso fez também com que Elias ficasse nesse estado. Então veja bem, Elias estava em um estado ou uma condição, tá bom? Tá? Em uma condição de tristeza, angústia, desespero, e por isto ele então pediu a morte para Deus. Seria para ele um fardo menos pesado do que ele suportar aquilo que ele estava suportando, que o Senhor lhe tirasse a vida, uma vez que ele sabia que ele era salvo. Explicado aqui, queridos, Elias não tinha depressão. Elias estava sob um momento de uma extrema tensão e debaixo de uma grande demanda espiritual diabólica, tá? Vamos para Cristo. Aí a coisa fica mais complexa, tá bom? Mas tudo pela palavra, sem invencionice nem malabarismo teológico, tá? Mateus 26, 36 em diante. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, jardim da prensa, né, onde as azeitonas eram prensadas para tirar o azeite, ou seja, profético. Jesus ia ser esmagado ali, né, para ser extraído dele o melhor. E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. O melhor remédio para quem está com tristeza, angústia, depressão, oprimido, orar. Ora, chora demais, faz como eu faço. Eu pego, às vezes me atiro aqui, eu vou para um canto da casa, eu vou para um quarto, vou para o banheiro, eu choro. Eu não quero que meus filhos vejam, entendeu? Porque eu também, de certa forma, estou passando algo parecido com Elias ou com Jesus, entende? Não estou me comparando com os profetas, nem com o nosso Salvador, mas quem me conhece sabe o que eu estou passando, o que eu passo. Mas vamos lá, tá? O vídeo não é sobre mim, é sobre eles, né? E Jesus disse aos seus discípulos: assentavos aqui enquanto vou além orar. E levantando-se consigo Pedro e os seus 2 filhos, e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Irmão, aonde que Jesus estava com depressão aqui? O que ia acontecer com Jesus, irmão? Me explica aí, meu teólogo, meu professor de escola bíblica, meu pastorzão, meu mestre, né, meu erudito, né? Me explica aí, o que ia acontecer com Jesus depois daqui? Ele ia morrer. Ele ia morrer, ele sabia tudo o que ele ia passar. Entende? Ele sabia que quando o Judas Iscariotes, que nesse momento aqui já havia vendido ele lá
pro Anás e pro Caifás, que era o sumo sacerdote, o segundo sumo sacerdote lá do templo, né? Então ele só estava esperando vir o Sinédrio buscar ele, para ele passar por todo aquele processo de açoitamento, de humilhação, de espancamento, de esbofeteamento, de passar por aquele caminho da Via Crucis, que é uma subida de 150 metros, até chegar lá o Gólgota, ser transpassado mãos e pés, né? Ele sabia de tudo isso aí, entende? Então a angústia que ele tinha, aí entra, claro, o lado do homem, porque Deus não tem isso, mas o Cristo, o homem, tem, o ser humano, né? Isaías 53, homem experimentado nas dores, né? Homem que, Isaías diz, de dores, né? Ou seja, o homem que era experimentado no trabalho, segundo Isaías 53, ou seja, o homem que era homem, mas Deus, tá entendendo? Então assim, ó, Jesus não teve também depressão. Jesus viveu debaixo de um momento de uma extrema pressão e opressão, porque ao contrário do que muita gente pensa, nunca Satanás quis que Jesus fosse a cruz, porque o diabo sabe que a cruz foi o caminho da vitória de Cristo. Então Cristo não teve depressão e não estava com depressão. Cristo estava debaixo de uma pressão terrível, e também a medicina explica que pessoas que são submetidas a uma pressão extrema, mas extrema, como Cristo estava, o seu corpo colapsa a ponto de os seus poros da pele lançarem gotículas de sangue, como aconteceu com Cristo. Extrema angústia, extrema pressão. Então o corpo dá sinais por causa dessa extrema pressão. E então o que aconteceu? Por isso Jesus disse que a alma dele estava cheia de tristeza até a morte, ou seja, até o ponto que ele ia morrer. Ele sabia que ele ia morrer, entende? Então, tipo assim, o seu lado homem, ser humano, aquele mesmo Jesus que chorou, né, quando o seu amigo Lázaro havia morrido, entende? O mesmo Jesus que ficou brabo quando entrou lá no templo, o Jesus homem, o Deus homem, né, e passou açoite lá nos vendilhões do templo, também agora angustiou-se, né, com a situação que ele estava vivendo, ou seja, não teve depressão, teve um momento de tristeza e angústia extrema, como todos nós, como seres humanos, podemos passar. Explicado, irmãos, nem Elias, nem Jesus teve depressão. Ponto final, só escritura, sem malabarismo teológico e bem claro, para que todos possam saber. Pastor, mas tem problema ter depressão? Não, irmão, não tem problema. Vamos para a oração, vamos para os montes, vamos chorar, vamos adorar o Senhor, vamos para a igreja, não vamos nos isolar, né? Vamos nos envolver com as coisas de Deus. Um bom conselho para quem tem a depressão, aquela clínica mesmo, cantar louvor, estudar um instrumento, ler bons livros, a Bíblia, o Novo Testamento, sabe, ir à igreja, participar das atividades. Você tem que estar interativo com os irmãos, entende? Tudo que a depressão nos força, nós temos que tirar força da fraqueza para fazer ao contrário daquilo que a depressão clínica, que é o caso, né, de algumas pessoas, ela acaba submetendo a pessoa, ou seja, ao isolamento. Não faça isso, não faça isso. A sua vida tem valor, você tem que buscar a sua salvação, e Cristo é a cura perfeita para qualquer enfermidade, inclusive a depressão. Dizer que a depressão não tem cura, irmão, isso é uma pura mentira, entendeu? Jesus, ele lá na cruz, ele tomou todas as dores, todas as enfermidades, ele tomou. Basta-nos, pela fé, tomarmos posse. Não é uma confissão positiva. Isso é um processo, irmãos. Oração, muitas vezes tratamento, se Deus permitir medicamentos, mas você vai vencer a depressão. Passando a régua, Jesus nem Elias teve depressão. Deus abençoe os irmãos.